O Corinthians jogou bem ontem? Não. Não vou iludir ninguém, eu não vou ficar me iludindo também, porque o Corinthians não jogou bem. O Corinthians não foi bem ontem. Novamente eu digo aqui pra vocês, o Corinthians não voltou de férias. Esse jogo é um fator campo, que dá ao Corinthians uma aproximação ao Santos. O Santos é mais simples que o Corinthians, gente. Não tem a menor dúvida disso. Muito mais simples que o Corinthians. Agora, precisa tomar cuidado com o Yuri Alberto. Yuri, você vai jogar contra o Gil, meu companheiro. É contra o Gil que você vai jogar. Vocês viram como o Zé Ivaldo melhorou com o Gil ao lado dele? Claro. Primeiro eu só quero falar, esses clássicos dessa gente aí, semifinal ou final, tem que trazer os caras de fora pra pintar jogo aqui. Porque semana passada o cara do Mirassol tomou um carrinho por trás aqui e o juiz nos expulsou. O Zé Ivaldo fez uma falta pra amarelo que ele deu e depois ele foi lá e voltou atrás e deu vermelho. Eu fui falar com ele ali agora, tem que ter critério pra pintar essa porra. E sabe por quê? Por isso que os caras de fora tem que vir aqui apitar. O jogo não tem o que falar. Se o Corinthians venceu porque mereceu, mas ele poderia ter mais culhão e tá pintando o jogo. Então, peraí, o Santos tem mais time do que o próprio Corinthians. Essa foi a fala do Sormani. Obviamente passou vergonha, né? Porque nitidamente o Corinthians tem muito mais time do que o Santos. O Santos acabou de voltar de uma Série B remendado. O Neymar chegou pra dar um fôlego. Mas, cara, nem pra partida o Neymar foi. E o Sormani falando do Gil, né? O Corinthians vai enfrentar o Gil, como se o Corinthians estivesse voando e no seu auge de carreira. E ele fez essa reclamação no final do jogo aí. E que, de verdade, o Gil no Corinthians nunca fez uma reclamação com tanta intensidade assim que nem ele fez no jogo contra o Santos. A reclamação é referente à entrada, tipo assim, é de outro jogo, não tem nada a ver do jogo contra o Santos, tá? O Gil reclama de outra partida do Corinthians contra o Mirassol. Porque, eu vou estar mostrando a imagem pra vocês, o carrinho do Carrilho, né, num jogador do Mirassol, não sei se foi o Cleison, acho que foi o Cleison, né? Onde a sola do Carrilho pega na chuteira, né, do Cleison. Só que a entrada do José Ivaldo, né, no Yuri Alberto, tem uma diferença. Ela pega no tornozelo do Yuri Alberto e a entrada é extremamente violenta. Uma coisa eu tenho que concordar, a entrada do Carrilho com sola na chuteira do Cleison era para expulsão. Isso daí eu não tenho a mínima dúvida, eu tenho que ser justo e falar aqui para vocês, externar minha opinião quanto a isso, tá? Mas a entrada do José Ivaldo no Yuri Alberto foi muito mais violenta, foi uma entrada violenta. Se o pé do Yuri Alberto não escorrega no gramado e tivesse fincado ela no gramado, com essa entrada do José Ivaldo, o Yuri Alberto não estaria nas semifinais do Paulistão. Ele tinha quebrado, prejudicado a carreira do Yuri Alberto. Tinha quebrado o tornozelo do Yuri Alberto. Olha o pé do José Ivaldo onde tá. Mano, ia ser um estrago terrível pro jogador isso aqui. Foi na maldade. Extremamente diferente do Carrilho, porém ambas para cartão vermelho. Então o Gil vem usar a desculpa do jogo anterior. Irmão, já foi, já passou. Teve o erro, foi realmente, o Carrilho era para ser expulso, mas não justifica a entrada agora do José Ivaldo. Então, Gil, muito chorão, o Sormani obviamente falou bobagem e agora tem que aguentar a zoação, né? E tem que ser zoado mesmo. Porque o Neymar foi um dos que provocou e nem sequer foi na partida. Mas ele tava prontinho pro carnaval. Inclusive tem a foto dele aí no carnaval, tava curtindo lá o carnaval na mão de boaça. Olha só, os bastidores. Sem lesão, Neymar foi poupado contra o Corinthians por medo de estourar e chorou ao falar com os jogadores do Santos. O staff do craque tinha o receio de que o incômodo na coxa se tornasse uma lesão séria. Isso tiraria ele não só dos treinos do Peixe, mas também da convocação da seleção brasileira. Neymar fez um teste 14 minutos no hotel e não conseguiu ficar à disposição para o jogo. O camisa 10 ficou muito chateado com a situação, chegou cabisbaixo ao estádio e até se emocionou ao falar com os companheiros. Então, tipo assim, ele fez toda aquela ruaça toda, pro carnaval o cara ficou disponível, tranquilaço, mas pra jogar... Bom, melhor pra nós, né? E aí a gente zoa mesmo, né? Vamos ver o que o Thiago Leifert falou sobre isso. Eu teria deixado o Neymar ir ao carnaval? Não. Eu teria falado, Neymar, não vai. Você acabou de voltar, vai ter carnaval todo ano, tem carnaval no que vem, tem carnaval em 2027 também. Tem a percepção. Se você tá machucado, e lembra também que lá no Kings League ele provoca o MC Raiel, ele brinca com o Memphis, na entrevista no final do jogo passado, ele fala, os caras têm mais medo de me pegar do que eu deles, certo? Ele criou também uma percepção que ele deveria ter mostrado por percepção, um sacrifício. Mas o Neymar não joga esse jogo. O Neymar nunca jogou esse jogo. O Neymar não tá nem aí. Nunca esteve, faz parte da personalidade dele, como de outros craques do futebol brasileiro também que nunca se preocuparam com a percepção em relação a eles. Então a percepção ficou ruim. Porque a gente não sabe, mas fica parecendo que sim. Mas vamos falar a realidade aqui. O Neymar sempre teve esse estilo meio pipoqueiro, né?
sempre. E pipocou de novo. Mais uma derrota pro Corinthians na carreira. O maior clube que mais venceu o Neymar na carreira se chama Corinthians. Bom, e referente ao jogo de ontem, galera, preciso comentar aqui com vocês, né? O Corinthians teve uma postura ontem que eu achei não muito diferente dos últimos jogos, onde o Corinthians vem falhando bastante, porém a individualidade dos jogadores decidiram. O Corinthians jogou bem ontem? Não vou iludir ninguém, eu não vou ficar me iludindo também, porque o Corinthians não jogou bem. O Corinthians não foi bem ontem. Novamente eu digo aqui pra vocês, o Corinthians não voltou de férias. Os caras me parece que estão de férias. Teve assistência do Memphis, o Memphis foi mais regular, só que a gente sabe que o Memphis pode entregar mais. O Rodrigo Garro jogou mal o primeiro tempo, mas no segundo tempo resolveu aparecer e jogou bem o segundo tempo. Então o que decidiu ontem pro Corinthians? As individualidades dos jogadores, tanto do Garro quanto do Memphis, foram cruciais, Yuri Alberto, para a vitória do Corinthians ontem. Mas o Corinthians não jogou bem. Então, nesses momentos onde o Corinthians não joga bem, a individualidade dos jogadores precisam aparecer. E foi o que aconteceu ontem. Só que eu vou falar aqui pra vocês, eu não me sinto satisfeito com a atuação do Corinthians. O Corinthians precisa melhorar e muito. O time do Santos, ele é ridículo de ruim. Eu vou falar a verdade aqui pra vocês. O Santos acabou de vir de uma Série B, o Santos tá se reconstruindo novamente, o cara a referência é o Neymar, mas o time do Santos é ruim demais, é ridículo. E o Corinthians novamente ontem sofreu, não jogou bem, mas as individualidades dos jogadores decidiram. Esses jogadores precisam entregar mais. O lateral Angileri jogou muito bem. Cara, é titular ali da lateral esquerda, tranquilaço, tá? Coloca o Angileri lá que ele resolve. A zaga ontem tomou novamente um gol de cabeça e dessa vez foi em cima do José Martínez, né? Então, 80% das bolas aéreas na área do Corinthians é gol. Então sim, temos um defeito gigantesco, e aí é muito difícil acreditar que o Corinthians não vá tomar gol na quarta-feira, né, contra o Barcelona de Guayaquil, porque, cara, vai ser um jogo extremamente difícil, onde o Corinthians precisa tomar iniciativa, e cara, nessa postura contra o Santos, nesse jogo contra o Santos, se o Corinthians entrar assim contra o Barcelona de Guayaquil, eu sinto muito dizer, mas dificilmente o Corinthians vai conseguir fazer 3 gols nos caras. Então assim, os caras precisam voltar de férias. O treinador ontem não inventou, colocou 2 volantes que tinha que colocar. Enfim, fez o feijão com arroz e o Corinthians conseguiu vencer. Poxa, até que enfim, né? Primeiro mata-mata aí do Ramon ganhado, pelo amor de Deus. Em cima de um time grande, eu falo, tá? Ganhou em cima de um time grande. Enfim. Bom, bora seguir aqui, galera. Já dei minha opinião aqui. Bora seguir com as informações. Porque é o seguinte, o Hugo Souza falou, inclusive deu uma indireta pro blog do Paulinho, né, acho que é Lambrado Alvinegro, uma coisa assim, porque os caras adoram criar crise no Corinthians também, e o Hugo Souza deu uma resposta pra esse cara aí. Quem é que acompanha o blog do Paulinho? Pelo amor de Deus, bora lá, velho. Saíram informações que no vestiário, lá em Guayaquil, tiveram discussões com 6 jogadores, enfim, mas queria que você falasse pro torcedor como que foi o tom ali do vestiário, se é normal no futebol, de repente, essa cobrança, se é bom também, como que você enxerga essa situação? Pra ser sincero, vamos lá, acabei de falar na outra entrevista. Teve sim discussão, como tem vários jogos, como tem vários treinos, como tem várias situações que não foi a primeira, não foi a última, não vai ser a última, porque isso é de quem quer ganhar, né? Mas, bom, alguma pessoa maldosa, essa é a verdade, aumentou muito o que aconteceu dentro do vestiário, que falaram que o Fabinho tomou tapa, que houve cadeirada, que teve porrada entre um jogador e outro, e não aconteceu nada disso. E quando a gente vê uma informação mentirosa saindo, a gente fica chateado. Então, assim, principalmente porque é de dentro, do nosso convívio, né? Então a gente fica chateado com isso. E aí o que acontece? Esses caras acabam novamente virando chacota na internet. E aí esses caras vão perdendo relevância, porque o Lambrado Alvinegro vai perder relevância. A galera para de seguir, apesar que assim, sempre tem uma parte da torcida que realmente gosta de ouvir lorota, gosta de ouvir fake news, né? É incrível. E aí os caras viram zoação, ó. Pastor Malo oficial. Informação, clima quente no vestiário do Corinthians. Memphis teve uma discussão séria com Gustavo Henrique por causa da música que estava tocando. O holandês jogou uma caixa de som JBL no zagueiro, que se esquivou e a caixa acertou as nádegas do Paulinho. Aí já era, a galera vai ter que aguentar a zoação. Vai ter que aguentar a zoação. O pessoal do Lambrado Alvinegro, inclusive eu acho que é o Cascão, né, do Neto, que participa disso daí. Mas enfim, galera, o que tem de gente querendo ganhar like e audiência com o Corinthians, é por isso que a maioria desses canais aí estão lotados de inscritos, likes, porque tem sempre um público, parte da torcida, que gosta desse tipo de crise também, gosta de ouvir fake news e mentira. Enfim, é isso que acontece. Galera, tem o próximo jogo do Corinthians agora nessa quarta-feira, a gente vai acompanhar toda a repercussão disso, do jogo, enfim, tudo que sair aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu trouxe um resumão aí da repercussão de ontem, de hoje também, né? Enfim, eu só vou pedir, deixa seu like, porque de verdade é muito importante seu like, se inscreva no canal se você não
for inscrito, e a gente volta na próxima, beleza? Um grande abraço, até mais.